graça e a paz a todos. Amém. Nesse momento eu quero convidar você a elevar o seu coração em adoração ao Rei dos Reis, a Jesus. Aí onde você estiver, na sala da sua casa, que você possa convidar o Senhor para te tocar essa noite, para falar contigo. Você possa abrir o seu coração para a mensagem que Ele tem para nós, para esse tempo, para esse dia. Oh Jesus, te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade, Jesus. Vem saciar a nossa fome de Ti, a nossa sede de Ti, Pai. Sim, Jesus. Vem, Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocando e ministrando sobre você, a cada acorde tocado, a cada canção cantada, a cada palavra ministrada, que Ele tenha espaço no seu coração. Sim, Jesus, te convidamos. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, Senhor, de Ti, Senhor. Temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Oh, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Cante. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. E nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Ele, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, oh, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, somente Ele, somente Ele. Só Jesus, só Jesus, só Ele, só Ele. Sacia minha sede,
sacia minha fome, só Ele tem tudo que eu preciso. Tudo que eu espero está em Ti, Jesus, Jesus, Todo-Poderoso Deus. Te adoramos, Jesus. Seja exaltado, glorificado por nossas vidas, pelo nosso ar, pelo nosso respirar. Te adoramos, oh, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluias. Porque o Teu nome é maior que todo nome, Jesus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Sobre todo nome, Tu tens o nome sobre todo nome, Tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, Tu tens o nome sobre todo nome, Tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, Tu tens o nome sobre todo nome, Tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, Tu tens o nome sobre todo nome, Tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Os anjos se curvam diante de Ti, os anjos se curvam. Jesus, nome mais doce, mais lindo.
Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor e também adorar junto com você, na sua casa, onde você estiver, adorarmos ao Senhor, glorificarmos o nome do Senhor Jesus. É a pessoa mais importante para as nossas vidas. E nós estamos aqui nesse domingo, mais uma vez, para estarmos juntos no Espírito de Jesus. Amém? Queria que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos ler o texto em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler na nova versão transformadora. Então você pode acompanhar aí, mas é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 9. 1 Coríntios 2, verso 9. Chame sua família, chame as pessoas que você conhece para sentar e assistir, participar, ser edificado na palavra de Deus, como também compartilhe essa palavra com outras pessoas. Somos e podemos ser edificados profundamente pela palavra. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 em diante. Nós vamos até o final do capítulo. Diz assim: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é esse espiritual para avaliar todas as coisas? Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza aqui. Ele será a pessoa mais falada nesse momento, nessa explanação da palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, pedindo a Tua direção, a direção que vem dos céus para nós. E oramos, Senhor Deus, para que essa palavra seja eficaz, produtiva, que venha frutificar no coração de todos aqueles que nos escutam nesse momento. Nós oramos porque cremos na palavra viva, que é a expressão daquilo que Tu queres para nós nessa terra, desde a eternidade. Nós oramos agradecendo ao Senhor, te bendizendo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos falar um pouquinho hoje, nessa noite, sobre aferindo pensamentos. É interessante porque a gente começa a observar aqui, no livro de Corinto, que existe aí um forte desejo do apóstolo Paulo de expor e de escancarar paradoxos que são revelados entre coisas materiais e coisas espirituais. Aparentemente, pela introdução do livro de 1 Coríntios, observa-se que o apóstolo Paulo aqui está combatendo correntes de pensamentos humanos que não podem ser
adaptados, acoplados, inseridos nas verdades espirituais que ele estava querendo ensinar a essa igreja. Corinto era uma cidade expoente de grande conhecimento, como também de grande devoção, idolatria. Então aqui essa igreja está precisando de uma instrução que coloque ela no prumo do conhecimento, na ferição do conhecimento de Deus, através de coisas espirituais. E é interessante porque o apóstolo Paulo caminha nesse sentido de mostrar os paradoxos que são amplamente ensinados e que são inatingíveis ao conhecimento e ao entendimento simplesmente humano. E ele começa a falar que a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes tornou-se loucura, porque aquilo que é sabedoria de Deus revelou-se loucura para os sábios dessa época. Então aquilo que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para essa igreja, para nós nessa noite, que se nós precisamos e nós pretendemos obedecer princípios espirituais, nós precisamos pensar de um modo espiritual. Porque se caminharmos no sentido de observarmos as coisas divinas e tentarmos buscar a lógica nesses ensinos divinos, provavelmente erraremos e sairemos completamente daquilo que Deus quer para nós através da sua palavra. Aqui o apóstolo Paulo de vez em quando cita essas questões do conhecimento, do entendimento, e que vem através da razão grega, do ensino, daquilo que se pensa, daquilo que se reflete humanamente, e se pode avaliar ou projetar a vida humana a partir dessa racionalidade, como também o apóstolo Paulo fala aos judeus que tinham a eminente vontade de aprender as coisas a partir de experiências, de condições sensitivas, de testemunhos presenciais daquilo que Deus queria falar para eles. Então os judeus muitas vezes pediram para Jesus que ele mostrasse sinais. Então era muito latente, e é muito latente nas escrituras, essa necessidade desse conhecimento subjetivo e objetivo vindo dos gregos, como também daqueles que eram judeus. Então o apóstolo Paulo aqui está mostrando que nessa linha de seguir na condição humana, de se entender Deus e entender os propósitos de Deus, seria completamente impossível entender esses preceitos se não fosse dentro de uma visão e de um entendimento espiritual. Essa loucura dita pelo apóstolo Paulo é expressa naquilo que Deus acabou fazendo na história do resgate da humanidade. Então, como se pensaria num Salvador do mundo que nasceria da forma que nasceu, numa simples manjedoura, vindo da Virgem Maria, e que careceu dos cuidados iniciais de uma criança, de seus pais José e Maria, que foi necessário como Salvador, o Filho de Deus, o Messias conhecido e prometido, foi preciso levá-lo de lá para cá para fugir das ameaças humanas, mas esse seria sim o resgatador da humanidade. Então, se olharmos pela lógica humana, pelo pensamento humano, Deus agiu de forma louca, trazendo ações, atitudes e decisões celestiais que tornam-se loucura para aquele que avalia. Como pensaríamos que esse Salvador, esse resgatador, esse Messias, aquele que viria para livrar o povo, morreria numa cruz? Então a cruz, que para muitos era vergonha, o sinônimo de uma vida que terminaria em vergonha, para aquele que é espiritual, a cruz é a glória, é a honra de uma vitória sobre a morte, foi aquela em que foi pregado o Salvador do mundo. Então isso, humanamente falando, é loucura, mas é aquilo que Deus decidiu mostrar dentro do seu padrão de sabedoria, para que pensássemos de uma forma espiritual. Mas como nós humanos poderíamos agir dessa forma? Como poderíamos pensar de forma espiritual se não fosse pela ajuda de Deus? Então o apóstolo Paulo, na sua pregação, ele faz uma defesa ao seu apostolado, falando claramente sobre isso, dando uma resposta a esse racionalismo grego e esse evidencialismo judeu. Ele justifica não ter usado palavras eloquentes no versículo 1 e 2 do capítulo 2, falando que ele poderia ter lançado mão da sabedoria humana, da retórica humana, para convencer as pessoas daquilo que ele estava ensinando, da verdade viva do Evangelho. Mas ele diz no verso 2 que ele decidiu unicamente se amparar na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus.
Então, o apóstolo Paulo, que poderia ter seguido a linha daqueles que precisavam, daqueles que requeriam, daqueles que sugeriam que essa mensagem nova fosse pregada numa retórica de conhecimento humano, de experiência humana, o apóstolo Paulo simplesmente decide pregar o evangelho numa vertente plenamente espiritual. E como isso poderia ser pregado se Deus não tivesse concedido essa chance dessa pregação em que pessoas naturais, um homem natural não poderia entender? É isso que o apóstolo Paulo começa a falar a partir do verso 9 que eu li para você. Porque ele começa expressando exatamente aquilo que as pessoas requeriam, mas que não poderia ser atingido. Por isso ele diz aí no verso 9, que você vai ler comigo mais uma vez, ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Então o apóstolo Paulo está resumindo a defesa da sua pregação, a defesa do seu apostolado, a verdade viva de Deus, dessa forma: não é possível, porque ninguém viu aquilo que Deus vai fazer, ninguém ouviu aquilo que Deus vai fazer, ninguém experimentou e nem imaginou aquilo que Deus vai fazer e que pode fazer. Por isso não é possível, na concepção de sabedoria humana, do raciocínio humano, alcançar o que Deus quer, como também não há experiência humana que possa alcançar aquilo que Deus está separando e separou para aqueles que o amam. Glória a Deus por isso, porque aqui nesse momento o apóstolo Paulo começa a nos dar a direção desse aferimento dos nossos pensamentos. E ele começa a basear toda a estrutura dessa sabedoria que nos faz ter pensamentos, que nos faz entender aquilo que Deus quer. Isso é possível, pastor? Sim, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está mostrando para nós que quando agimos dessa forma, diante de uma sabedoria humana, não conseguiríamos chegar a nada, a lugar nenhum. Mas quando nos deparamos nesse poder de Deus, como diz no versículo 5, podemos sim alcançar aquilo que Deus tem para revelar a nós. Então ele começa falando a partir do versículo 9 que não é possível que alguém tenha visto, ouvido, ou tenha experimentado, ou provado, ou imaginado aquilo que Deus separou para nós, aquilo que Deus separou para a humanidade através dessa cruz, desse sacrifício, desse resgate de Jesus. Mas ele começa a falar e dar o caminho sobre o que Deus decidiu para que nós pudéssemos alcançar esse aferimento de pensamento. Como poderíamos chegar a esse patamar? E ele começa a explicar como se afere os pensamentos de um cristão. E a primeira coisa que eu preciso dizer a você é que não foi nós que conseguimos, não foi o ser humano, o homem que conseguiu se igualar ao pensamento de Deus pela sua parada de raciocínio, pela sua força humana para se equiparar a Deus, e num determinado momento descobriu como seria Deus, ou entendeu a revelação de Deus, mas foi Deus que deixou se revelar. Então Deus, num determinado momento, através do seu Espírito, Ele se revela, e Ele se revela através de muitos aspectos, porque Ele deseja se auto-revelar ao ser humano. Olhe comigo mais uma vez o verso 10, queria repetir com você o versículo 10, olhe para a sua Bíblia, diz assim: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então, Deus concedeu o seu Santo Espírito para que dentro desse Espírito fosse revelado aquilo que a Trindade Santa desejaria para a humanidade desde a eternidade. Isso não é por causa da materialização do homem, mas porque toda a eternidade foi baseada em pensamentos, atitudes e sabedorias divinas. Então agora Deus, através do seu Santo Espírito, está revelando dessa maneira. E quando o apóstolo Paulo fala se revela, ele está falando a ele próprio da revelação de ter entendido como Deus queria que as coisas fossem pregadas, não só ele, mas todos aqueles que escrevem inspirados às Escrituras Sagradas, mas a todos os outros que também entendem dessa forma e entendem que na natureza, na nossa própria consciência, nas Escrituras e no próprio Jesus, Deus decidiu se revelar. Deus decidiu alinhar o pensamento espiritual de um cristão através daquilo que ele é, se revelando a nós. É importante a gente entender dessa forma, porque a partir daqui o apóstolo Paulo praticamente vai separar, vai dividir o aferimento desses pensamentos. Nós estamos falando aqui para o povo de Deus, mas pode ser que muitas das pessoas que estejam me vendo aqui estejam se deparando com as Escrituras pela primeira vez. E nós precisamos parar um instantinho para dizer: é necessário
trilhar o caminho do Espírito. É preciso amparar-se nas ações do Espírito Santo de Deus para aferir pensamentos. Porque a partir daqui, o apóstolo Paulo fala que naturalmente o homem não conseguiria e nem consegue entender as coisas divinas, não consegue entender as coisas e as decisões divinas. E essa revelação que vem do Espírito, ele fala que é possível porque o Espírito conhece a Deus. Leia comigo mais uma vez o versículo 11 e o versículo 12. Ele explica claramente para nós e para você que está me vendo nessa noite, que se nós nos conhecemos a nós mesmos da mesma forma, porque conhecemos o nosso Espírito, Deus é conhecido pelo seu Espírito. Veja comigo, versículo 11 e versículo 12, diz assim: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Presta atenção nisso aqui. Eu posso olhar para uma pessoa, posso enxergar e talvez até ter uma experiência de vida com ela. Pode ser do meu relacionamento, do meu ciclo de amizade, da minha família. Eu posso olhar para ela e dizer que eu a conheço, mas eu não tenho condições de conhecer os seus pensamentos. Eu não consigo entrar na sua mente e vasculhar e sondar os pensamentos dessa pessoa, porque isso é relativo a ela própria. É gerência dela própria, como é minha, de entender aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que me aflige, aquilo que me instrui, aquilo que me emociona, aquilo que me faz refletir, aquilo que me coloca medo. Então eu posso conhecer uma pessoa, mas não posso entrar dentro dela, porque ela própria tem o seu próprio espírito, que a ela mesmo é vasculhado por si próprio. Então eu posso fazer uma autoavaliação da minha vida, porque eu me conheço. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos nos conhecer o homem, porque nós mesmos sabemos o que está dentro de nós. Então só podemos conhecer a Deus porque o Espírito Santo está em Deus, e porque Ele está em Deus, Ele revela aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem propósito, os propósitos de Deus, perdão. Então não é possível entender as coisas divinas, e os caminhos divinos, os pensamentos divinos, a sabedoria divina, nem aferir os nossos, se nós não permitirmos que o Espírito de Deus nos ajude e revele a sua vontade a nós. O apóstolo Paulo para aqui para falar claramente sobre essas questões do sondar de corações. Ele fala claramente sobre isso no versículo 13 e 14. Abra comigo, por favor, leia aí. Versículo 13 e 14 diz o seguinte: quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então é necessário que nós pensemos agora nesse momento como aferir os nossos pensamentos, se os nossos pensamentos não tiverem de acordo com os pensamentos divinos, com a revelação do Espírito Santo, com a revelação daquilo que Deus quer para nós. Nós não conseguiríamos entender Deus, e não entendendo Deus, nós não conseguiríamos chegar ao nível do seu pensamento, do nível da sua sabedoria. Ele próprio cita isso quando ele diz: se os homens conseguissem entender a Deus, não teriam crucificado Jesus. E nós, na nossa ignorância humana, achamos que as nossas decisões e os nossos pensamentos, o aferimento do nosso pensamento, às vezes pode agradar a Deus, e nós não podemos fazer isso se não for pelo Espírito Santo. Pela nossa própria vontade, pela nossa capacitação humana, não conseguiríamos alcançar Deus, agradar a Deus de forma alguma. A nossa ignorância em relação à sabedoria divina nos fez crucificar o Cristo. É isso que ele fala na cruz, quando ele está lá, ele diz: Deus, meu Pai,
perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então aquilo que estava sendo feito na cruz, no sacrifício de Jesus, que para aquelas pessoas pareciam uma excelente decisão, pensamentos acertados, naquele momento revelam a ignorância do coração humano. E muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma, estamos achando que somos espirituais, seguindo no aferimento do pensamento de Deus, mas estamos tomando decisões completamente humanas, racionais, ignorantes. Então o apóstolo Paulo aqui está nos mostrando que nós precisamos entrar nesse âmbito do pensamento divino, da sabedoria divina, do entendimento espiritual que vem através do Espírito Santo. Precisamos mergulhar nisso, não porque nós vamos ser catedráticos nisso. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não estou aqui falando contra o ensino, contra o aprimoramento, contra o aperfeiçoamento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que isso tudo vai fazer você viver e entender melhor os preceitos da sua vida humana, vai lhe capacitar para entender melhor as coisas que você está vivendo, que você está experimentando. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então é preciso o auxílio do Espírito Santo, porque, volto a dizer, humanamente não conseguiríamos chegar no nível da sabedoria e do pensamento divino. Quero que você leia comigo também o versículo 15, quando ele fala sobre essa avaliação, que não só afere o nosso pensamento, mas também nos faz nos autoavaliar. Como da mesma forma Deus se revela a nós através do seu Espírito, nós também, pelo seu próprio Espírito, somos sondados por Ele e temos a capacidade de nos avaliar. Então o verso 15, 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Veja bem, não é que você não possa ser julgado ou que não vai ser julgado, pelo contrário, se você vive espiritualmente, deve ser muito julgado. Nós somos julgados porque vivemos espiritualmente, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, que quando eu tenho o aferimento do meu pensamento, quando eu alinho o pensamento ao pensamento de Deus, eu mesmo me autoavalio, e não sou avaliado por ninguém porque não é permitido, porque eu não dou chance, porque eu estou sempre me avaliando. Não que outra pessoa não vá fazer, mas é porque não há necessidade, porque o Espírito do Senhor está avaliando o meu coração, está me revelando os meus erros, e eu preciso buscar ser sondado por Ele. Quem conhece você? Quem conhece você melhor do que ninguém? Deus. Então o Espírito Santo, sondando o seu e o meu coração, pode nos fazer avaliar os nossos pensamentos e nos fazer não sermos julgados por ninguém. Não é julgamento de condenação, de avaliação, mas de uma conscientização daquilo que nós estamos vivendo em Deus. Quantas vezes os cristãos estão fazendo coisas, estão esperando que alguém os censure, que alguém os julgue, que alguém os chame a atenção, quando na verdade aquele que é espiritual, ele tem dentro dele uma autoavaliação que vem do Espírito Santo de Deus. Aquele que é espiritual é sinalizado pelo Espírito Santo de Deus quando está errado, quando está pecando, quando está sendo tentado. E essa autoavaliação que vem porque o Espírito o incomodou, porque o Espírito sinalizou, porque o Espírito mostrou, é o poder de Deus nas nossas vidas. É quando nos lembramos desse sacrifício vivo de Jesus e que não vem pela nossa argumentação humana. E assim, algumas pessoas gostam muito de justificar pecado. E eu aprendi uma vez que pecado não se justifica, pecado se confessa. Então quando uma pessoa chega nesse nível de querer justificar, significa que a sua sabedoria humana, a sua justificativa humana, seu pensamento humano está ficando acima do pensamento, da sabedoria e da ação de Deus na sua vida. Porque um homem espiritual, uma mulher espiritual, não pensa outra coisa a não ser: eu preciso me alinhar com Deus, eu me desviei daquilo que Deus quer, eu estou em pecado. E isso é o que o versículo 15 está falando. Ele não é avaliado por ninguém, ele não é julgado por ninguém, porque dentro dele tem uma consciência viva do Espírito, uma sinalização do Espírito de que ele precisa voltar a aquilo que Deus quer. Leia comigo o versículo 16 para nós terminarmos aqui. E nesse 16 aqui, o apóstolo Paulo é desafiador com as suas conjecturas. Verso 16,
ele diz o seguinte, ele faz duas perguntas que chamam a atenção para a finalização do capítulo 2, quando ele fala o seguinte: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Parece-me que o apóstolo Paulo está terminando aqui o capítulo 2 no excelente desafio. Ele começa o capítulo 2 desafiando aqueles que queriam, humanamente falando, chegar ao nível do pensamento, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele começa a lançar os seus argumentos de paradoxo para chocar, para chamar a atenção de que desse caminho, dessa forma, não se poderia conhecer, entender e experimentar Deus. E ele caminha durante todo o capítulo 2, mostrando que nessas coisas que são completamente antagônicas, da loucura à sabedoria, aquilo que a sabedoria humana é loucura para Deus e aquilo que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E nesse caminho de separar bem o que é humano daquilo que é espiritual, de pensamentos humanos, de pensamentos espirituais, de sabedoria humana, de sabedoria de Deus. Quando ele chega nesse momento, no verso 16, ele começa a ele levanta duas perguntas que começam a chamar a atenção daquele que realmente quer pensar, aferir o seu pensamento conforme a vontade de Deus. Ele diz claramente: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem é suficiente para instruí-lo? Ninguém na face da terra. Então, humanamente falando, o homem mais entendido, o homem mais sábio, mais estudado, cheio da ciência, não poderia chegar no nível do conhecimento e dos pensamentos para instruir Deus. Mas eu sei que você e eu conhecem pessoas de baixa escolaridade, pessoas que conhecem muito pouco a leitura, mas que leem as Escrituras e por causa da revelação do Espírito a ela, conseguem entender plenamente aquilo que Deus quer. E eu quero mostrar aqui nesse final por que o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, porque existe um caminho, existe uma chave aqui para essa mente de Jesus. Precisamos aferir nossos pensamentos pelo menos com 3 atitudes muito claras. Essas 3 atitudes são: primeiro, é rejeitar o esforço humano para agradar a Deus. Nós não poderemos agradar a Deus, nós não poderíamos agradar a Deus humanamente falando. Nós nunca poderíamos chegar ao nível daquilo que Deus é e daquilo que Deus exigiria de nós, em sabedoria, em santidade, em ações, em misericórdia. Nunca conseguiríamos. Então nós precisamos rejeitar toda a nossa estrutura humana, o nosso esforço humano, para sermos e nos aproximarmos da pessoa de Deus. Primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Para aferir meus pensamentos, eu tenho que pegar os meus pensamentos humanos, o meu esforço humano, e dizer: Deus, estão aqui e não servem de nada. Eu preciso rejeitá-los para dizer: estão à tua disposição para se tornar lixo, como o apóstolo Paulo diz, refúgio. Primeira coisa que eu preciso fazer para aferir meus pensamentos é rejeitar o esforço humano. Segunda coisa, para aferir meus pensamentos, eu preciso receber o sacrifício de Jesus. Quando ele fala sobre essa ação de Jesus, de decidir saber somente sobre a cruz de Cristo, o apóstolo Paulo fala aí no versículo 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele está falando isso. Eu decidi abandonar a retórica, o argumento, a sabedoria humana e conseguir agora pregar, apostolar, ensinar, mostrar as verdades do Evangelho, simplesmente nos amparando no sacrifício de Jesus. Nós precisamos receber o sacrifício de Cristo. Não é possível pensar espiritualmente, apropriar-se de sabedoria de Deus, dos céus, sem receber Jesus. Não é possível. Por isso ele diz que um homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque elas se discernem, é entendida espiritualmente por aquele que recebe Jesus no seu coração. Então é necessário receber o sacrifício de Jesus. Quantas pessoas estão lutando para entender as Escrituras, tentando aplicar na sua vida, mas as poucas palavras que leem não são possíveis de entender se aquele que está lendo não tem a mente de Cristo, não tem o sacrifício de Jesus. Terceira e última coisa, é preciso receber o Espírito regenerador, que é a promessa de Jesus, o selo, a marca do Espírito Santo que nos faz entender aquilo que nós estamos lendo nas Escrituras.
Então esse Espírito Santo que vai nos ajudar não só a entender os textos que nos convencem do nosso pecado, do nosso juízo e nos convertem a Deus através desse sacrifício, não só esse Espírito Santo que vai nos convencer da nossa perdição eterna e vai nos conduzir à salvação, mas o Espírito Santo que vai nos fazer abrir as Escrituras e ler um texto e entender, porque ela diz assim, o apóstolo Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não porque agora eu sou espiritual e isso vem por revelação natural, não, isso vem porque eu me amparo nas Escrituras e ela confirma as coisas que são espirituais. Então aquilo que é direção espiritual num texto das Escrituras é confirmado em outro, é embasado em outro. Então aquilo que eu falo a respeito da minha decisão espiritual não é simplesmente porque eu absorvi tudo e não preciso de mais nada, mas eu preciso sim me amparar no Espírito Santo que me faz entender a cada abertura da palavra, a cada leitura da palavra, entender que textos estão confirmando a promessa, a sabedoria e o pensamento de Deus. Então eu não posso simplesmente achar que lendo uma vez tudo me foi revelado, mas a cada vez que eu me deparo com as Escrituras, nessa iluminação dos meus olhos, eu consigo entender o que Deus está falando, e Ele confirma em várias partes, em demais partes das Escrituras, para confirmar coisas espirituais que se discernem, se confirmam e se testemunham através das Escrituras, de coisas espirituais. Então veja bem, aquilo que o apóstolo Paulo está me ensinando no capítulo 2 de 1 Coríntios a experiência de observação não é possível se pensarmos em coisas espirituais. No aferimento de pensamentos espirituais não é pela nossa percepção, não é sensorial, mas é espiritual. Então não adianta eu ficar tentando observar e tentar ver aquilo que Deus quer para mim, pela minha experiência, por aquilo que eu vejo, porque não é de fora para dentro. Não é aquilo que eu vou observar fora que vai me edificar, que vai me instruir e que vai me alimentar espiritualmente, não é, de forma alguma. Então não adianta eu querer, como muitas pessoas têm desejo de enxergar como os judeus queriam ver, nós queremos ver sinais, não é possível seguir uma vida espiritual achando que sempre as coisas serão vistas, quando na verdade as coisas de fora talvez não revelem a vontade de Deus. Talvez as coisas de fora, pelo contrário, lhe escandalize, lhe assuste, lhe atemorize. Mas a revelação de Deus, o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus, vem de dentro para fora. No momento que o Espírito começa a habitar dentro de nós, fazer morada dentro de nós, Ele afere o nosso pensamento, e aquilo que seria necessário nós enxergarmos, nós vermos materialmente para poder decidir, agora vem de dentro do nosso coração e nos instrui nas melhores decisões. A pessoa do Espírito Santo, ela sonda, ela revela e nos ensina a caminhar em pensamentos espirituais. Eu queria convidar você para aferir seus pensamentos, aferir pensamentos de forma espiritual. Eu queria que você pensasse dessa forma para entender que muitas vezes as decisões erradas, os pensamentos errados, o caminho do pecado vem pela sabedoria, pelo conhecimento, pela experiência humana. Mas um dia você e eu que cremos nesse Cristo verdadeiro, que recebemos esse sacrifício, que rejeitamos a nossa estrutura humana, que fomos invadidos pelo Espírito, não podemos mais seguir dessa forma. Precisamos discernir as coisas espiritualmente, confirmando na palavra. Como eu disse aqui, Deus dá sinalizações claras de como Ele se revela a nós, através da natureza, através da consciência, através das Escrituras e do próprio Jesus. Então o próprio Jesus que libera do seu Espírito nos incomoda, nos constrange, nos sinaliza, nos chama atenção para dizer: ei, isso não são decisões espirituais, não são pensamentos espirituais, não é sabedoria de Deus. E é necessário a gente aferir os pensamentos. A você que me vê nessa noite, que está ouvindo essa palavra e não conhece esse Cristo verdadeiro, hoje é o dia de receber Jesus. Não é possível seguir e entender as coisas espirituais, as coisas dos céus, se não receber o Cristo. Quero ler o verso 2, quando ele diz o seguinte, 1 Coríntios 2, verso 2. Ou melhor, eu quero ler o verso 1 e 2, por favor. 1 Coríntios 2,
1 e 2. O apóstolo Paulo desiste, eu quero desistir de pregar outra coisa que não seja Jesus. Diz assim: irmãos, pela primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Talvez você queira estar ouvindo excelentes exposições de sabedoria humana, que lhe façam entender e caminhar pela lógica da experiência, da racionalidade, do racionalismo, para entender quem é Deus e como Ele faz todas as coisas. Não adianta, não tem como eu pregar dessa forma. Eu quero seguir a linha do apóstolo Paulo, aferir o meu pensamento, aferir a minha pregação, principalmente na cruz de Cristo, no Cristo crucificado. Feche os seus olhos, vamos orar? Oh Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Pessoas que estão me vendo, Senhor, estão ouvindo essa palavra agora, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, por aquilo que Deus pode fazer por nós, da maneira como Ele se revela a nós através da Tua palavra e pela ação gloriosa, poderosa, eficaz do Espírito Santo. Espírito Santo, te revela a essa pessoa agora, revela o Deus vivo, revela o sacrifício de Jesus a essa pessoa, para que seus pensamentos sejam aferidos, pensamentos espirituais, que o façam viver segundo a sabedoria de Deus. Nós oramos agradecendo por essa palavra, pela conversão de corações, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor? Glorificado seja o nome desse Deus. Adoramos a Ti, Senhor. Espírito de liberdade, abra os meus olhos. Espírito do Cristo vivo, abra os meus olhos. Espírito que se revela, abra os meus olhos. Espírito do Cristo vivo, abra os meus olhos. Eu quero te ver. Eu preciso te ver. Venha abrir meus olhos. Quero te ver. Sim, eu quero te ver. Oh, pois eu sei que em seus olhos há chamas de fogo e os seus cabelos como a neve. Eu sei que sua voz é como as águas, Jesus amado meu. Pois eu sei que em seus olhos há chamas de fogo e os seus cabelos como a neve. Eu sei que sua voz é como as águas, Jesus amado meu, Jesus amado meu, Jesus amado meu, Jesus amado meu, Jesus, Jesus amado meu, Jesus amado meu, Jesus amado meu. Não há outro como tu, não, Jesus amado meu. Não há outro como tu, não, Jesus amado meu. Pois eu sei que seus olhos há chamas de fogo e os seus cabelos como a neve. Eu sei que sua voz é como as águas, Jesus amado meu. Pois eu sei que seus olhos há chamas de fogo e os seus cabelos como a neve. Eu sei que sua voz é como as águas, Jesus amado meu, Jesus amado meu,
Jesus amado meu, Jesus amado meu, Jesus amado meu, Jesus amado meu, Jesus amado meu. Não há outro como tu no céu e nem na terra. Não há outro como tu no céu e nem na terra. Não há outro como tu no céu e nem na terra. Não há outro como tu no céu e nem na terra. Aleluias, glórias a Deus. Toda preparação humana, ela somente é eficaz para Deus no momento em que nosso pensamento, a nossa sabedoria é aferida conforme a vontade de Deus. Podemos sim mergulhar na palavra, buscar maior conhecimento da palavra, podemos sim, mas se essa revelação não se transformar em vida para nós, para aferir nossos pensamentos, estaremos seguindo o pensamento grego, de querer conhecer mais simplesmente para entender Deus, e isso não vai dar em nada. Deus se revela a nós de forma espiritual, para que na revelação e no mergulho que eu faça para conhecer mais as Escrituras, eu possa entender mais e mais aquilo que Ele quer para mim. Então o apóstolo Paulo é muito claro em relação a isso. Eu sempre digo que Deus, na escolha do apóstolo Paulo, pôde alinhar toda a doutrina da cruz, a doutrina de Jesus, com um homem muito sábio, muito experimentado, muito bem ensinado, mas que considerou isso muito pouco perto daquilo que é o sacrifício de Jesus, considerando a coisa louca da morte de Jesus na cruz como sendo a coisa mais preciosa, sábia da parte de Deus. Quero abençoar a sua semana, que você tenha uma semana produtiva, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos orando, estamos juntos aqui dessa forma e acompanhando o povo de Deus. Multiplique o compartilhamento dessa mensagem, desse culto com outras pessoas. Inscreva-se no canal e motive outras pessoas também a se inscrever. Dê um likezinho, um sininho aí, ative o sininho para você receber todas as vezes que tiver um vídeo novo, uma ação nova da igreja, para que você seja avisado. E vamos compartilhar essa palavra que traz vida espiritual para aquele que nasce no Espírito. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Uma ótima semana, que Deus lhe guarde. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.